Capítulo 27. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a coorte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, e, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até à hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro, e no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra.